Muito bem, pessoal. Então, vamos hoje continuar no nosso tema, quem precisa de igreja, né? Estou bem feliz em poder continuar compartilhando com vocês sobre esse tema. Só vou justificar, então, a ausência do Jorge, tá? Ele tinha comentado já na semana passada. Esse final de semana nós tínhamos um compromisso familiar, lá em Rancho Queimado, né? A confirmação do nosso sobrinho, afilhado. E ele foi, então, para lá com as crianças, como eu também já tinha responsabilidades do meu trabalho no departamento infantil em Maravilha esse final de semana, então eu fiquei e já aproveito, então, também para fazer a pregação aqui, a mensagem para vocês. E também, claro, né, fico muito feliz em poder fazer isso. Só para relembrar, então, um pouquinho, na semana passada, nós começamos esse tema, quem precisa de igreja, né? Se você não assistiu, se você não pôde estar na semana passada e também não conseguiu assistir ainda no YouTube, a gente tem a versão resumida lá, tá? Só da mensagem em si. Recomendo fortemente que você assista. Está bem especial, bem importante essa mensagem, né? Que vai falar, então, por que nós precisamos de uma igreja, né? O quanto nós, seres humanos, somos feitos para viver em comunidade, né? E o quanto, né, o Jorge trouxe vários exemplos da nossa vida, inclusive, pessoal, assim, da diferença que fez para nós, para a construção da nossa vida, estar sempre numa igreja, né? E o que a gente perde quando a gente não vive em comunidade. Então, eu sugiro fortemente que você assista. Tá, hoje não vão ficar boiando na de hoje, tá? Fiquem bem tranquilos, não tem, né? Mas recomendo assim muito para a gente ficar por dentro então do assunto. Quando a gente fala sobre igreja, muitas pessoas associam algumas coisas à igreja, né? E uma das coisas que as pessoas associam é igreja é uma construção, né? Se você pedir para uma criança desenhar uma igreja, ela vai desenhar uma casinha com uma torre, né? Que é assim que falou em igreja, a gente já logo pensa numa construção. Ou num nome, né? Numa denominação de igreja. Mas como o Jorge também já comentou na semana passada, a igreja, ela é constituída de pessoas. É um grupo de pessoas que se reúne. É um corpo de pessoas ali com dons diferentes e que estão ali com um objetivo, que estão ali com um propósito de buscar a Deus, de estar em comunhão, né? Então, igrejas são as pessoas. Porque se a gente olhar até no Novo Testamento, se você for ler lá no livro de Atos, a primeira igreja, né, que surgiu ali a partir dos discípulos de Jesus, eles não tinham um templo, eles não tinham uma construção. Eles se reuniam nas casas, assim como a gente faz os nossos grupos de estudo bíblico. Mas eles não deixavam de ser igreja por causa disso. Eles eram igreja, porque era aquele grupo de pessoas ali reunido, né? Então, a gente tem essa ideia de que é uma construção, certo? Associam igreja à construção. Às vezes, também as pessoas podem associar a igreja a uma pessoa, né? A igreja do pastor tal, do fulano tal, né? Tem gente que até põe a foto do pastor na frente da igreja. Fica a dica, né, para o nosso templo, né, que se tudo der certo, se Deus assim permitir, esse ano a gente engata aí a nossa construção, né, então já fica a dica. Não, brincadeira, não vamos botar a foto do Jorge na frente da igreja, não. Mas a gente associa uma pessoa, ao que uma pessoa pensa, né, vem aquela figura, né, o fulano é naquela igreja, né, então da forma como ele pensa, todo o resto da igreja também pensa, né, então normalmente se associa a uma pessoa. Ou também a gente pode associar as igrejas a um evento, né? A palco, luzes, né? Um culto muito mais bombado, né? A gente pode associar os eventos, conferências, né? E não tem problema, né? A igreja também faz parte do ser igreja, os eventos, os dias da criança que a gente faz, tudo isso faz parte. Mas se a igreja fica só nisso, só nos eventos, só naquele macro, ela começa a perder o seu propósito, porque o propósito é a comunhão, é a gente estar junto, é a gente
ter uns aos outros, né? Não somente ali na massa, eu vou lá, participo e depois eu volto para minha casa e minha vida segue normal, né? A igreja é mais que isso. Quando a gente limita o ser igreja simplesmente a essas coisas, a gente começa a correr um risco, porque a igreja começa a perder o seu propósito se a gente limita, se a gente associa a igreja somente a essas coisas que eu mencionei, né? Hoje a gente vive, e não é novidade, a gente está sempre comentando, e é assunto geral, né, que a gente vive uma época de bastante individualismo. Embora que a espiritualidade, ela está muito presente na vida das pessoas, né? Se você conversar com qualquer pessoa, vocês vão concordar que a espiritualidade é importante, né? Você precisa se apegar a alguma coisa, você precisa buscar alguma coisa, né? E eu vejo que nesse sentido a pandemia, ela interferiu bastante, né? Antes, se você conversar com qualquer pastor, ele vai comentar que antes da pandemia as igrejas eram muito mais cheias, né? As pessoas já estavam habituadas ali a ter esse momento de comunhão, de estar juntos, mas aí veio a pandemia e nós tivemos que ficar reclusos, né? Mas foi uma época em que a espiritualidade foi muito buscada, porque imagina, né? Estava todo mundo com medo, ninguém sabia o que era esse tal de Covid aí, a gente não sabia como é que seria o futuro, o que ia acontecer. Então as pessoas em casa, sim, se apegaram mais à espiritualidade. Pelo menos grande maioria das pessoas. E graças a Deus pelas igrejas que começaram a fazer, né, os seus cultos online, fazer postagens para que as pessoas pudessem ter acesso à espiritualidade também nesse momento, né? E quando eu falo aqui, a espiritualidade cristã, tá? Então as pessoas buscavam isso e que bom. Mas por outro lado agora todos ficamos mal acostumados, né? Agora, tem online, a gente pode acompanhar de casa. Então eu continuo buscando a Deus da mesma forma que eu buscava na pandemia, recluso, né, e tudo mais. Mas essa forma de buscar a Deus, como o Jorge também pontuou na semana passada, ela muito provavelmente não se sustenta a longo prazo. Porque, como nós vimos, a igreja, ela precisa de pessoas, a gente precisa de pessoas para nos fortalecer, para a gente nos apoiar, né? Então, a espiritualidade, viver somente a espiritualidade, ela é diferente de você realmente se engajar. Buscar a Deus em casa, muita gente busca fazer, mas o engajamento do estar junto, de botar a mão na massa, de fazer as coisas acontecerem, infelizmente, a gente precisa voltar e retomar, né? Mas isso aqui foi tudo só um pouquinho para complementar também a mensagem de semana passada, e a grande pergunta então que fica é quem precisa de igreja, né? Uma frase de C.S. Lewis que diz: o cristianismo é algo que se vive em comunidade, não é uma religião para ser praticada sozinho, né? Os discípulos eram um grupo. Imagina se cada um deles tivesse vivido a sua fé de forma individual, nós não teríamos igreja hoje. Não teria cheio até nós. Mas eles viveram em comunidade, formaram outras comunidades e, graças a Deus, chegou até nós, né? E a gente pode experimentar esse grande presente de Deus para nós, que é a gente poder viver em igreja, tá? Para a gente conversar agora, entrando um pouquinho mais no nosso tema de hoje, que é pessoas procurando ajuda na igreja. A gente quer ler esse texto que está no livro de Marcos, capítulo 2, os versículos de 1 a 12, tá? Deixa eu só trazer um pouquinho aqui o contexto para vocês. O evangelho de Marcos, né, é um dos 4 evangelhos que a gente tem na Bíblia, que contam, né, sobre a vida de Jesus e tudo mais. E ele foi escrito muito provavelmente por um homem chamado João Marcos. Não é o discípulo João, tá? É outro João.
ele provavelmente era um seguidor de Pedro, então era alguém ali que Pedro já estava discipulando ali, ensinando e conduzindo, né? Ele também foi junto em viagens missionárias, esse João Marcos, né? E ele é o menor dos evangelhos, ele é mais resumido, assim, ele traz tudo um pouco mais resumido. Aí dá para imaginar, né? Se ele era seguidor de Pedro, Pedro era mais papum, né? Ele era mais curto e grosso, era assim, e ponto final. Dá para imaginar, então, né, que ele não deve ter contado tantos detalhes, né? Então, quem passou tudo isso para o João Marcos foi o Pedro, né? Tudo que aconteceu, que ele viveu ali com Jesus. E esse livro, ele já começa, né, diferente dos outros evangelhos, que vão ali narrar o nascimento de Jesus, né, trazer todo assim, esse contexto. O Marcos, ele já vai direto ao assunto, assim, do que Jesus veio fazer realmente, né? Então, já começa ali falando de João Batista, né, que anunciou lá no deserto, chamando as pessoas ao arrependimento, porque Jesus estava vindo. Acontece o batismo de Jesus. Aí Jesus também já vai chamando os seus discípulos, já vai chamando alguns discípulos para andar junto com ele. E já no capítulo 1, Jesus já sai fazendo milagres, curando pessoas, já está a coisa toda acontecendo. Inclusive, traz o relato da cura da sogra de Pedro, né? Tem até uma piadinha que é por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Porque Jesus curou a sogra dele, né? Então, tem essa piadinha aí para a gente dar uma risada. Mas, então, por que eu estou trazendo isso tudo para vocês? Porque todo esse contexto de saber que Jesus já estava ali viajando, né, fazendo milagres, curando pessoas, é importante aqui para a gente entrar no nosso texto realmente em questão. Tá? Então, vamos ler juntos aqui o que esse texto nos conta. Marcos vai ser capítulo 2, de 1 até 12, tá? Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, seus pecados estão perdoados." Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: "O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados." Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: "Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." O homem se levantou, de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: "Nunca vimos nada igual." Até aqui, então, o nosso texto. Quero trazer algumas coisas bem interessantes desse texto para a gente olhar um pouquinho mais de atenção, tá? Então, por que foi importante a gente falar, né, a informação de que Jesus havia viajado por muitos lugares, né, e já feito, né, andado ali pela região, fazendo milagres? Porque essa notícia, como diz o texto, se espalhou rapidamente, né? Imagina todo mundo ali no seu grupinho de WhatsApp, mandando para o pessoal: ó, Jesus, aquele cara lá que estava fazendo curas lá, realizando milagres, ele voltou aqui para Cafarnaum. Vamos lá ver, né? Imagina essa notícia se espalhando, claro, né, do jeito deles, né? Hoje seria pelo WhatsApp, né? A gente mandaria nos grupinhos de fofoca que a gente tem no WhatsApp. Mentira, ninguém tem grupinho de fofoca no WhatsApp, né? E o resultado foi que o lugar onde Jesus estava, então, se encheu rapidamente de pessoas. Muitas pessoas de toda a região ali, né, dos arredores ali da casa, vieram ver, então, o que estava acontecendo.
Quem eram essas pessoas que estavam ali para ver Jesus? Muito provavelmente a grande maioria era curioso, né? Deixa eu ver o que esse cara está fazendo, né? Estou ouvindo tanta história dele por aí, imagina, a gente provavelmente também, né, ficaria curioso para saber quem era aquela pessoa, o que ele poderia fazer, né? A gente vai ver também que tinha um outro grupo de pessoas naquela casa, que eram os mestres da lei. E sobre eles a gente vai falar depois, tá? Mas eu acredito que muitas das pessoas que foram até aquela casa eram pessoas que estavam precisando de ajuda. Poxa, se Jesus pode fazer tanta coisa, né? Fiquei sabendo de tantas coisas que Jesus pode fazer, eu tenho certeza que Ele pode resolver o meu problema também. Um pouco interesseiro, talvez, né? Mas a gente também, às vezes, vai com um pouquinho de interesse até Jesus, né? Mas o importante é a gente ir até Jesus. E então, essas são as pessoas que estão indo ao encontro de Jesus naquela casa. E aí depois diz, então, né, que Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas, as pessoas ouvindo. E conta-se, então, que 4 homens carregando um paralítico numa maca, abriram um buraco no teto, no telhado da casa, e desceram esse paralítico diante de Jesus. Para a gente entender, as casas naquela época, naquela cultura, elas eram diferentes das casas que nós temos hoje, né? A gente tem telhado, tem forro, né? Tudo aquilo. Imagina um trabalhão que ia dar para abrir um buraco nas casas que a gente tem hoje, né? Não seria nada prático. Mas nas casas deles, as casas mais humildes, né? Especialmente, elas eram feitas só com caibros, assim, né, com folhas de árvore, junco, barro, coisas fáceis e simples da gente, né, de serem removidas. Então, vendo toda aquela situação, né, aquele povo todo, esses amigos, então, levam o seu amigo paralítico lá para cima, né, provavelmente eles tinham escadas, enfim, né, coisas por fora, e descem, então. E o texto diz, né, que eles abrem bem ali onde Jesus estava. Imagina a cena, né? Imagina Jesus ali falando, daqui a pouco o negócio se abrindo ali, né? E uma pessoa descendo. Eu acho que deve ter sido uma cena bem assustadora até, né? Mas eles colocam, então, baixam aquele homem bem diante de Jesus. Aquele homem precisava de ajuda e os seus amigos enxergaram isso e levaram esse homem até Jesus. E eu queria perguntar para você, você tem 4 amigos que fariam isso por você? A gente pode até ter, né? A gente tem sempre, talvez, né, um amigo, um conhecido para quem a gente poderia ligar a qualquer momento, qualquer hora da noite, precisar pedir ajuda. Mas a minha pergunta é, esse amigo levaria você até Jesus? Ou você é um amigo que leva os outros até Jesus? Que leva, que leva a pessoa necessitada até aquele que realmente pode ajudar no seu problema? Em Provérbios 17 diz, em todo tempo amo o amigo e na dificuldade se torna um irmão, né? A gente diz que nós, né, que somos cristãos, somos filhos de Deus. Então, isso nos torna irmãos uns dos outros, né? Irmãos que se apoiam, irmãos que se ajudam, irmãos que estão dispostos a arregaçar a manga, a fazer o que for preciso para que você esteja bem. Você tem amigos assim? Ou você é um amigo assim? A gente está disposto a fazer o que for preciso para deixar as outras pessoas bem? Amigos levam uns aos outros até Jesus. E foi isso que esses amigos fizeram. E aí nós vamos seguindo aqui no nosso texto, e aí Jesus fala algo um tanto quanto inesperado para aquela situação. Eu várias vezes, quando lia textos, né,
pessoas chegando ali, doentes e procurando a cura física, com certeza, né? Imagina, se eu estou doente, machucado, eu quero ser curado fisicamente. E aí Jesus diz para aquela pessoa, os seus pecados estão perdoados. Eu sempre pensei, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Mas agora deixa eu esclarecer para vocês. Na fé judaica, na concepção judaica, se uma pessoa estava doente, se ela tinha alguma enfermidade, era porque ela tinha pecado contra Deus. Isso era um pensamento muito forte deles, é algo muito presente na vida deles. Então esse homem, muito provavelmente, além da questão física, né, de ser paralítico, provavelmente ele carregava dentro dele uma culpa muito grande. Por ele se sentir culpado, por ele ter a ideia de que ele mesmo foi o causador da doença dele. De que ele estava paralítico por causa de algum pecado que ele cometeu. Ou talvez não só ele, mas algum antepassado, né, alguém da sua família. E isso era muito forte entre os judeus. Então, o que Jesus está fazendo aqui, Jesus, sabendo disso, óbvio, né, porque ele era judeu, então, sabendo provavelmente dessa culpa, do pecado que ele carregava no coração dele, ele não olhou primeiro para a questão física, mas ele olhou para o coração daquele homem. Ele viu a primeira necessidade que aquele homem tinha, que era do perdão, de ele ouvir de alguém que ele estava perdoado. Então, por isso, agora faz sentido, né? Por que Jesus primeiro diz que os pecados estão perdoados? Porque para Jesus, o mais importante era que o coração daquele homem fosse restaurado. E não a questão física. Só que quando Jesus fala isso, quando ele declara o perdão dos pecados daquele homem, aí os mestres da lei que estavam ali, provavelmente foram lá só para, né, de curioso, para ver o que esse cara está inventando, onde é que a gente pode pegar esse cara. E aí esse homem, ele resolve perdoar os pecados daquele paralítico. E os mestres da lei, no coração deles, pensam, mas quem ele acha que ele é para perdoar pecados? Que autoridade que esse cara tem para perdoar o pecado de alguém? Por quê? De novo, né, é sempre interessante a gente ter a lei judaica na nossa cabeça, entender como é que o judeu pensava. Para o judeu, existia apenas uma pessoa autorizada a, em nome de Deus, perdoar os pecados das pessoas, que era o sumo sacerdote, lá no templo. Aí vem, né, toda aquela questão dos sacrifícios que o povo fazia, né, que o sumo sacerdote fazia pelo perdão das pessoas, né, pelo perdão do povo e tudo mais. E agora chega um cara dizendo que não é sumo sacerdote, ele não teria autoridade nenhuma para dizer isso, e chega o cara dizendo que os pecados estão perdoados. Por isso que eles ficam indignados. É ali que eles começam a maquinar ali contra Jesus, né? Porque quem ele pensa que ele é? Mas Jesus, é claro, né? Conhece o nosso coração, conhece o coração das pessoas, logo entendeu qual foi o pensamento daquele grupo de pessoas. E aí Jesus faz outra pergunta para eles agora, né? Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e pegue a sua maca? Por que Jesus diz isso? Porque vamos concordar que alguém simplesmente dizer para outra pessoa, os teus pecados estão perdoados, não tem como a gente provar se os pecados foram perdoados mesmo, né? Eu posso dizer aqui para a Maquele, teus pecados estão perdoados, mas a gente não tem como ter certeza disso, a gente não tem como, né? E aí, Jesus, ele pensa, essas pessoas precisam de outra prova de que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Essas pessoas precisam ver de outra forma que eu tenho autoridade, que eu sou o Filho de Deus. E Jesus, então, nesse momento, ele reivindica
a autoridade que ele tem. Ele chama para si, para que as pessoas vejam, para que as pessoas percebam que ele é o Filho de Deus. E então ele faz o que faz. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então ele cura aquele homem fisicamente. Para dizer, olha, se eu pude curar essa pessoa, tenho certeza que eu também tenho autoridade para perdoar pecados. Jesus entendeu que aquelas pessoas precisavam de uma prova mais visível de quem ele era e do que ele veio fazer. E aí, resultado, né? A multidão fica admirada, louvando a Deus. E olha só que interessante. Jesus cura, de certa forma, ou procura curar todos os que estão presentes naquele lugar. Através da vida, é claro, né? Daquele paralítico que foi trazido até ele. Jesus curou o coração do paralítico, libertando ele do peso do seu pecado. Jesus curou ele fisicamente, mas ali Jesus também estava tentando trazer a cura, tentando ajudar aquelas pessoas que talvez entendiam que não precisavam de ajuda. Porque os mestres da lei, eles estavam, né, se colocavam num patamar superior. Eles eram mestres da lei, eles entendiam tudo da lei de Deus. Para eles, eles faziam tudo perfeitamente bem e estava tudo certo. Mas tinha uma coisa importante e principal que eles não tinham no seu coração. A confiança e a certeza de que aquele era o enviado, era o Messias, era aquele que Deus enviaria para salvar o povo. E isso Jesus também procura curar, trazer no coração daquelas pessoas. Quem precisa de igreja? Quem são as pessoas que precisam ser ajudadas por Jesus? A gente viu aqui então, nesse cenário, várias pessoas, né? As pessoas que realmente foram procurar ajuda, as pessoas que estavam ali só de curiosas e pessoas que se julgavam estar acima e que não precisavam da ajuda de ninguém. Mas será que existe alguém que não precisa da ajuda de Jesus? Porque às vezes a gente pode pensar, não, a minha vida está tudo certo, né? O relacionamento em casa está tudo ok, o trabalho está indo muito bem, financeiramente também está tudo certo, a saúde também está ok, né? Nenhum problema, nada. Mas será que lá no fundo, todos nós não precisamos de alguma intervenção de Deus, né? Se a gente olha para o nosso mundo hoje, né? Dizem que a depressão, a ansiedade é o grande mal do século. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e realmente, aparentemente, ela está ótima, né? Está lá em cima, tudo certo, mas a gente não sabe o que realmente está passando no coração. Quantas coisas, às vezes, que a gente acaba mascarando por medo, talvez, do julgamento das pessoas, por medo de que pensem, não, mas aquela pessoa, está tudo tão bem com ela, né? Imagina, ela não vai ter ansiedade, não vai ter depressão, não vai ter nada dessas coisas. Mas esse é o grande mal do nosso século. Esse é o grande mal na vida das pessoas, porque às vezes são coisas que vêm um pouco mascaradas, a gente vai deixando, vai ignorando, e quando vê, às vezes já é tarde demais, né? Nossa autoestima, identidade abalados, às vezes tanta comparação, tanta coisa que jogam sobre nós, que às vezes nos deixam meio abalados, né? Autoestima, identidade, lutas com relacionamentos e solidão. É tão interessante porque quando a gente está com algum problema de saúde, não é difícil a gente compartilhar com alguém, né? Poxa, preciso fazer um tratamento de saúde e tal, né? Não é uma coisa assim que é vergonhoso, ou enfim. A gente costuma compartilhar mais facilmente. Agora, como é difícil para a gente, se às vezes o relacionamento em casa não está bem,
o relacionamento entre o casal não está bem. Muitas pessoas, muitos casais, às vezes, vêm nos procurar quando a coisa já está estourando, assim, quando já não tem mais muito o que fazer. Por que não abre antes? Né? Procura alguém, conversa, busca ajuda. E deixam chegar, às vezes, num ponto que realmente, às vezes, não tem mais o que fazer. O casal já está tão decidido, talvez numa separação, né? Questão financeira, nossa, nunca que eu vou compartilhar uma dificuldade financeira que eu estou passando, porque que vergonha, o que vão pensar de mim, né? Não soube administrar o meu dinheiro, o que as pessoas vão pensar? Então, e às vezes a gente deixa de procurar ajuda por pensar que talvez, né, na igreja, o que a igreja vai me ajudar com isso? Não tem o que fazer, não tem o que me ajudar. E tem muita gente vivendo sem significado, sem propósito na vida, só vivendo um dia após o outro, no piloto automático. E como é triste a gente viver sem propósito. Como é triste a gente não ter um objetivo, não ter uma meta, né? E são muitas pessoas que hoje estão assim. E assim a gente pode citar tantas outras coisas, tantas outras questões, que às vezes precisam ser observadas, né? Às vezes a gente evita a igreja por medo da exposição da bagunça que está na nossa vida. Eu digo que não preciso, mas talvez eu não quero que ninguém veja o que realmente está acontecendo. E isso eu quero falar um pouquinho por mim. Já comentei em alguns outros momentos, né? O que eu já precisei lutar com questão de ansiedade e pânico, né? E eu sempre fui uma pessoa que cresceu dentro da igreja, como o Jorge comentou na semana passada, né? Tanto ele quanto eu, assim, a gente cresceu na igreja, sempre teve esse referencial de comunidade e tudo mais. Mas, num dado momento da minha vida, ali pela adolescência, eu comecei a ter crises de pânico, tive que tratar com um psiquiatra, mas pouquíssimas pessoas sabiam disso. Porque eu tinha vergonha, imagina. Pessoa que viveu dentro da igreja, né, sabe? Imagina, eu estava estudando teologia na época, né, ali na juventude, tinha contato ali com a palavra de Deus, vivia ali naquele mundo santo da teologia. A pessoa com pânico, com, né, quase uma depressão e tudo mais. E por muito tempo eu escondi isso, por medo do que as pessoas vão pensar. Mas o viver em comunidade, eu entendi que quando eu dividia essa carga com alguém, claro que eu não precisava ir lá abrir, né, para todo mundo sobre isso, mas de eu poder falar sobre isso com alguém, ou num grupo pequeno, né, de pessoas que me carregassem em oração, a diferença que isso fez, que eu pude vencer a minha vergonha e poder abrir o meu coração e realmente, e isso, né, aquilo que falam, não é terapia, mas é terapêutico, né? Dividir a carga torna tudo muito mais fácil. Então, mesmo que você diz não ter nenhum problema na sua vida, avalie o teu coração. Vê se não tem algo que talvez você queira prefira esconder e deixar lá guardadinho, né, com medo de compartilhar. Mas realmente, não, minha vida está legal, está tudo certo, né, está tudo ok. Então agora eu tenho um recado para você. A igreja serve para ajudar. Jesus, quando esteve aqui na Terra, como a gente já falou, ele preparou um grupo de discípulos, né? E ele deu essa orientação: vão, façam discípulos de toda criatura, né? Em todo lugar, por onde vocês forem, sejam os meus representantes aqui na Terra. Quando Jesus curou aquele homem,
Foi como se ele dissesse: vem cá, eu te acolho, eu te recebo, eu não tenho nada contra você. E essa é a postura que nós, como igreja, também precisamos ter. Porque como é que uma pessoa vai conseguir chegar até nós se a gente não tem essa postura acolhedora de Jesus? Sem julgamentos, procurando entender o que se passa no coração das pessoas. Por isso que esse recado agora é para nós que estamos aqui, que somos igreja. E a Bíblia, no Novo Testamento, ela fala cerca de 100 vezes a frase uns aos outros. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente, né? Romanos capítulo 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, fazendo com que o outro seja importante, cuidando do outro, né? Amando ao outro. Romanos 15, 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu. O acolhimento, receber as pessoas, estar receptivo. Efésios 4, 2, 3, suportando-vos uns aos outros. Não um suportar do tipo, então tem que suportar aquela pessoa, né? Mas no sentido de ser um suporte para as pessoas, de ser um apoio para as pessoas. Esforçando-vos em preservar a unidade do Espírito. Efésios 4, 32, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros. Oferecendo perdão, declarando perdão. Assim como Cristo nos perdoou. 1 Tessalonicenses 5:11, consolai-vos uns aos outros. Às vezes a gente tem um pouco de receio também de perguntar para o outro e questionar e se colocar à disposição do outro, porque, mas se a pessoa precisar de ajuda, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? A gente pensa, mas eu não vou nem saber como ajudar. Dá um abraço, consola. Você não precisa trazer as respostas que a pessoa precisa. Você precisa estar lá. Isso já é o suficiente. Consolai-vos uns aos outros, então, e edificai-vos. Seja uma pessoa que edifica a vida do outro e não destrói a vida do outro. Aquela que ajuda a construir. Instruí-vos, aconselhai-vos em toda sabedoria, confessai os vossos pecados. De novo, seja aquela pessoa que alguém vai ter liberdade de poder contar algo da sua vida, colocar para fora, tirar esse peso e você ser aquela pessoa que vai apoiá-la. Servir uns aos outros, o serviço, estar à disposição uns dos outros. Essa é a nossa tarefa como igreja. Porque pessoas machucadas virão. Pessoas que precisam de ajuda virão. E que bom seria ela chegar e encontrar na igreja um ambiente seguro para ela poder expor o seu problema e encontrar ajuda. Que nós possamos ser esse ambiente seguro. E agora, para aquela pessoa que precisa de ajuda. Eu quero dizer para você, busque uma ajuda intencional. Busque uma ajuda consciente para o seu problema. Infelizmente, a gente muitas vezes conversa com pessoas que, e a gente questiona, poxa, faz tempo que eu não te vejo na igreja, ou quantas situações que a gente já encontrou assim, e que a pessoa nos diz assim, eu estava passando por um momento difícil, mas agora está melhor. Aí eu voltei. Mas poxa, é justo no momento difícil que você precisa procurar ajuda. Ou você vai no hospital quando você já está bem, Imagina eu chegando no hospital, na consulta, e aí, o doutor pergunta, o que eu posso te ajudar? Então, doutor, na semana passada eu estava com dor, mas hoje eu já estou melhor. Está tudo certo. A gente precisa buscar e procurar ajuda quando a gente não está bem.
Talvez... e outra coisa, né? Eu não sei também, né? Muito provavelmente aquele paralítico, ele buscou a Jesus de forma intencional. Ele queria estar lá e os amigos levaram ele até lá. Mas talvez você não queira ajuda e tem alguém que está insistindo para você. Vai procurar ajuda. Vamos, eu vou com você. Vamos junto. Então vá. Não resista. Se deixe levar. Porque com certeza esse amigo quer o seu bem. Então para você, talvez você esteja só precisando se sentir amado. E a igreja pode te ajudar. A igreja pode te dar aquele abraço que você precisa. Talvez você precise de direção para tomar uma decisão, precisa de bons conselhos. A igreja pode te ajudar. Talvez você precise de uma cura emocional. Talvez o teu coração está quebrado por algum motivo, alguma decepção, alguma necessidade. A igreja pode te ajudar. Talvez você precise de cura física. E sim, Deus faz milagres hoje ainda assim. Né? A gente já acompanhou algumas histórias de pessoas que foram curadas fisicamente por meio da oração. Então a igreja pode orar por você. Ela pode te carregar em oração, te ajudar nas necessidades agora de forma prática. Não estou podendo sair de casa, a igreja pode fazer alguma coisa por você, pode levar alguma coisa para você. Mas a gente tem medo de incomodar, a gente tem medo de estar sendo inconveniente. Mas lembre, tem uma comunidade que pode carregar você. Então a igreja pode te ajudar. E agora encerrando então, algumas perguntas para a gente refletir. Se a sua vida está bem, você está disposto a ser a representação de Jesus para alguém? Aproveita que você está numa fase boa. Leva essa coisa boa para alguém que não está passando por um momento bom. Essas pessoas precisam de alguém que está bem também do seu lado para motivar, para ser aquela pessoa que traz restauração, que traz aquele apoio, né? Quais são as barreiras que você precisa vencer ainda para chegar até Jesus? Talvez uma barreira que você precisa vencer é Jesus mudar o seu coração no sentido de estar disposto a ajudar outras pessoas. Talvez isso Jesus ainda precisa trabalhar na sua vida. Você está disposto a se colocar diante de Jesus e receber a restauração? Esse é um desafio para todos nós. Tanto nós que assumidamente estamos passando por algum problema e precisamos de ajuda, como para aqueles que a grosso modo não estão passando nenhuma necessidade. Que a gente realmente possa se colocar na presença de Jesus. Que nós possamos, se deixe levar por alguém até Jesus, ou seja, aquela pessoa que leva outras pessoas até Jesus. Mas que a gente possa realmente ir ao encontro da igreja, porque ela pode nos ajudar. Na visão de que a igreja é a representação de Jesus aqui na terra. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!